Em um mundo repleto de energias e filosofias diversas, é fácil se encontrar numa encruzilhada, especialmente no que diz respeito aos presentes que aceitamos e aos itens que escolhemos para nos rodear. O fascínio pela novidade, o encanto dos artefatos antigos ou mesmo o valor sentimental das relíquias de família podem por vezes obscurecer o nosso julgamento. No entanto, é crucial lembrar que nem tudo que reluz é ouro, e nem todo presente é uma bênção disfarçada. Esse discurso não pretende incutir medo, mas sim munir você de discernimento e sabedoria. À medida que navegamos por esse tópico, vamos ancorar a nossa compreensão na profunda sabedoria das Escrituras, garantindo que as nossas escolhas estejam sempre alinhadas com o plano de Deus para nossas vidas. Primeiro, a aliança de cuidado, navegando pelos dons com discernimento espiritual. Cada objeto que trazemos para as nossas casas carrega consigo uma história, uma energia e, potencialmente, um apego espiritual. Extraindo sabedoria de uma diretriz atemporal encontrada nas Escrituras, somos advertidos contra a introdução de quaisquer objetos detestáveis em nossas casas. A essência deste aviso é clara. O que permitimos nas nossas vidas pode enriquecer ou contaminar o nosso bem-estar espiritual. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Pense nisso. Você já sentiu uma sensação de desconforto em relação a um determinado item? Talvez seja algo transmitido de geração em geração ou um presente que, apesar da aparência externa, deixa você com o coração pesado. Essa intuição não deve ser ignorada. Isso é um sinal que nos exorta a examinar não apenas as implicações físicas, mas também as espirituais daquilo que mantemos nos nossos espaços pessoais. Nossa herança e os itens que nos foram transmitidos guardam histórias daqueles que vieram antes, mas é crucial discernir quais dessas histórias se alinham com a luz e a vida que aspiramos incorporar. Objetos associados a práticas que contradizem os valores que prezamos, como idolatria, bruxaria ou qualquer forma de trevas, carregam consigo apegos que podem impedir nosso crescimento espiritual e a nossa paz. Não se trata de medo, mas de fazer escolhas conscientes. Mesmo como verdadeiros cristãos, enquanto estamos protegidos, os ambientes que criamos ao nosso redor podem influenciar a nossa saúde espiritual e as nossas batalhas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, faz eco desse sentimento, nos exortando a nos separar das coisas impuras. Essa separação não é apenas física, é um ato espiritual de dedicar nossos espaços à positividade, à luz e principalmente a Deus. Os artefatos de nossos ancestrais, não importa quão valiosos sejam sentimentalmente, às vezes podem ser recipientes para energias que não desejamos abrigar. Remover esses itens não é um ato de desrespeito, antes é um passo em direção à santificação de nossos lares. Trata-se de criar um refúgio que reflita o nosso espírito renovado, livre das sombras do passado. Estejamos atentos também aos presentes que aceitamos. Por mais inocentes que pareçam, presentes de fontes enredadas com práticas obscuras podem inadvertidamente abrir portas para perturbações espirituais. Essas perturbações não são apenas momentos fugazes. Elas podem perdurar, afetando nossas famílias e a nós de maneira profunda. O apelo à ação é claro. Limpe a sua casa, não apenas da desordem física, mas também dos fardos espirituais. Ore pelo seu espaço, dedicando ele como um santuário de luz e verdade. Ao fazer isso, não apenas nos protegemos, mas também estabelecemos uma base de integridade espiritual para as gerações vindouras. Os textos sagrados, há muito, nos alertam sobre os perigos invisíveis que espreitam por trás de objetos aparentemente inocentes. Deuteronômio 7,26 não poderia ser mais claro em sua diretriz. Essa sabedoria antiga, proferida durante o discurso de Moisés antes de entrar em Canaã, serve como um lembrete atemporal da importância de proteger nossos espaços domésticos e espirituais contra a corrupção.
Todos conhecemos alguém, um amigo, um familiar, que com as melhores intenções pode nos presentear com algo por amor ao exótico ou ao esotérico. No entanto, é aqui que reside o perigo, pois nem todo presente é desprovido de apegos espirituais. O amigo terreno, aquele que pratica diferentes crenças em busca da verdade, ou mesmo aqueles que, com curiosidade inocente, mergulham em práticas alheias à nossa fé, podem, sem saber, introduzir em nossas vidas elementos que estão em desacordo com o nosso bem-estar espiritual. Tudo na vida, cada objeto, carrega consigo uma essência espiritual, um canal potencial para energias que nem sempre podem estar alinhadas com Deus. As nossas casas, nossos santuários pessoais, são extensões do nosso eu espiritual, e o que permitimos nelas pode influenciar significativamente a nossa saúde e nosso bem-estar espiritual. Portanto, o primeiro farol de sabedoria brilha no caminho do discernimento espiritual, a compreensão de que nem todos os presentes devem ser aceitos. Assim como Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso resume a essência para navegar a vida, com um elevado sentido de consciência, sempre vigilante quanto às implicações espirituais das nossas escolhas. Em segundo lugar, presentes que perturbam o espírito, atenda às advertências divinas. Na jornada da vida, muitas vezes encontramos encruzilhadas, momentos em que as decisões podem alterar fundamentalmente o nosso caminho. É nesses momentos que podemos nos deparar com escolhas que parecem boas na superfície, mas que provocam uma sensação de desconforto em nosso espírito. A Bíblia, uma fonte intemporal de sabedoria e orientação, fala diretamente sobre estes momentos, oferecendo diretrizes claras para poder nos ajudar a navegar nessas escolhas com visão divina. Deuteronômio 7:26, essa profunda passagem bíblica, não é apenas uma nota de rodapé histórica, é uma advertência viva e vibrante para nós hoje. Ela nos ensina que nossos ambientes, os lugares que chamamos de lar, devem ser santuários, livres de qualquer coisa que possa nos comprometer espiritualmente. Por que isso importa? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nossas vidas são repletas de momentos em que nossos alarmes internos soam, sinalizando cautela. Esse sentimento de inquietação, de espírito perturbado, muitas vezes é o nosso primeiro indício de que algo não está bem. É uma voz divina que nos incentiva a fazer uma pausa e refletir sobre a natureza dos presentes que nos são oferecidos. Provérbios, capítulo 14, versículo 15, esclarece isso ainda mais. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Essa sabedoria não tem a ver com ceticismo, mas com discernimento, reconhecendo que nem todas as coisas são o que parecem. Lembre-se da história de Eliseu, que recusou presentes de Naamã após a sua cura, em 2 Reis capítulo 5. Aquilo não foi uma ingratidão, mas uma compreensão profunda de que aceitar certos presentes poderia levar a concessões espirituais. Da mesma forma, a escolha de Daniel de rejeitar a comida do rei foi um ato de preservação da sua integridade espiritual, guiado pelo conhecimento de que algumas coisas têm um peso muito além do seu apelo imediato. Então, o que devemos fazer quando confrontados com tais dilemas? A Escritura também oferece orientação aqui. Se envolva em um diálogo sincero com Deus, compartilhe suas preocupações e busque a sabedoria dele. Abrace a gratidão, refletindo sobre as bênçãos em sua vida, pois isso pode mudar seu foco da confusão para a clareza. Avalie suas expectativas. As maiores lições da vida muitas vezes vêm embrulhadas em pacotes inesperados. E às vezes, simplesmente tirar um momento para respirar, para permitir ter espaço, pode trazer paz a um espírito perturbado. Não se esqueça das palavras de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Este é um chamado à vigilância para escolher com sabedoria as influências que permitimos em nossas vidas. A Bíblia não oferece apenas conselhos,
ela estende uma mão orientadora, nos conduzindo a escolhas que honram o nosso bem-estar espiritual. Terceiro e último ponto é o cuidado com os presentes imorais. No mundo inundado de escolhas, tanto morais como imorais, é imperativo navegar nas nossas vidas com discernimento e sabedoria, especialmente quando se trata de aceitar presentes. Essa sabedoria não é nova, é tão antiga quanto as colinas, profundamente enraizada nos textos sagrados que guiaram inúmeras gerações. Esse antigo conselho que ecoa através dos tempos nos alerta sobre os perigos de nos alinharmos com os frutos da imoralidade. Imagine, se quiser, um cenário que é muito comum. Um parente ou talvez alguém que tenha escolhido um caminho repleto de compromissos imorais lhe oferece um presente. Esse presente, um carro novinho em folha, pode parecer a princípio um símbolo de amor, mas se esse veículo foi adquirido como fruto de atos errados, como a exploração, a corrupção ou o crime, então o seu exterior brilhante esconde um núcleo corrupto. Aceitá-lo significaria integrar um pedaço dessa imoralidade na sua vida, na sua própria casa. A Bíblia, na sua sabedoria, não nos adverte apenas sobre objetos físicos, mas fala sobre a própria essência das nossas interações com o mundo. No caso do indivíduo próspero, mas moralmente comprometido, que oferece presentes resultantes de transgressões, a versão Nova Almeida atualizada do Deuteronômio amplifica essa advertência e diz: não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Essa passagem não trata apenas de rejeitar presentes físicos. Ela é uma metáfora para qualquer forma de associação ou benefício derivado da imoralidade. Exige uma postura consciente e deliberada contra a integração ou o endosso de tais compromissos nas nossas vidas. Ao aceitar um presente contaminado pelas ações imorais de outros, confundimos os limites entre o certo e o errado nas nossas vidas e, por extensão, na nossa família. Consideremos outra ilustração que aproxime esse conceito de maneira familiar. Você sabe que a riqueza de um amigo vem de fontes duvidosas, talvez de negociações que prejudicam outras pessoas ou infringem a lei, e ele se oferece para te ajudar a comprar algo caro, como uma aliança de casamento, por exemplo. Aqui, a orientação da Bíblia é clara. Aceitar tal presente é tecer o tecido da sua vida com fios de imoralidade. Não é apenas um anel ou uma aliança. Isso se torna um símbolo de cumplicidade em ações que contrastam fortemente com uma vida vivida em busca da retidão e da integridade. Como seguidores da sabedoria e buscadores de uma vida virtuosa, é nossa responsabilidade examinar não apenas os presentes que recebemos, mas também das mãos de onde eles vêm. Esse discernimento nos permite proteger os nossos lares, as nossas famílias e as nossas almas de serem contaminados pela sombra da imoralidade. Trata-se de fazer escolhas que reflitam os nossos valores e convicções mais profundas, garantindo que as nossas vidas sejam um testemunho dos princípios que prezamos. Em essência, a jornada pela vida é marcada pelas escolhas que fazemos, cada uma delas um fio na tapeçaria da nossa existência. Ao optar por rejeitar presentes que provêm de uma situação de imoralidade, afirmamos o nosso compromisso com um caminho definido pela integridade, retidão e busca pela santidade. Deixe que esta sabedoria guie os seus passos, iluminando o seu caminho com a luz da clareza moral e da convicção. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes ouvimos o ditado: o que vale é a intenção. Embora isso possa algumas vezes ser verdade, nem sempre é o caso. Como nos lembra a escritura de Jeremias, o coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Só porque alguém tem boas intenções não significa que suas ações sejam sempre puras e honestas. Dar presentes pode ser uma coisa linda, é uma forma de demonstrar amor, apreço e gratidão. No entanto, quando os presentes são dados com restrições ou por culpa, egoísmo ou controle tóxico, é importante parar e avaliar a situação.
Você tem o direito de estabelecer limites e proteger seu bem-estar espiritual. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 3 e 4, o Deus da minha força, em quem confiarei, meu escudo e o poder da minha salvação, minha fortaleza e meu refúgio, meu Salvador. Você me salva da violência. Invocarei o Senhor, que é digno de ser louvado. Assim serei salvo dos meus inimigos. Pode ser um desafio dizer não a um presente, especialmente quando ele é dado por alguém de quem você gosta ou durante as festas de fim de ano. Mas é essencial lembrar que você não precisa aceitar nada que o incomode ou que afete seu espírito e o faça pecar. Aceitar um presente que vem de um lugar de dor ou abuso nunca é necessário. Como filho de Deus, você não deve explicações a ninguém, mas pode simplesmente dizer: obrigado pela ideia, mas não posso aceitar este presente. Você também pode aceitar o presente na frente da pessoa que te deu e devolvê-lo, trocá-lo ou doá-lo posteriormente. Lembre-se de que o seu bem-estar espiritual é mais importante do que o seu bem-estar físico. Não há problema em priorizar a si mesmo e estabelecer limites que protejam sua saúde mental. Você é digno de amor, respeito e relacionamentos saudáveis. Portanto, da próxima vez que você se perguntar se deve aceitar um presente, lembre-se disto. Você tem o poder de dizer não. Você tem o direito de proteger seu bem-estar emocional. E o mais importante, você é amado e valorizado independentemente dos presentes que recebe. Veja, nem todo presente é uma bênção, e alguns deles podem até ser enviados pelo próprio diabo. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: para os puros todas as coisas são puras, mas para aqueles que estão contaminados, incrédulos, nada é puro. Mas tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Você pode pensar que aceitar um presente é apenas educação, mesmo que não pareça certo. Mas a verdade é que aceitar presentes que vêm de um lugar sombrio pode fazer mais mal do que bem. É como adicionar sal a uma ferida profunda e alimentar energeticamente o presenteador com mais controle sobre sua vida. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar meu ponto. Ouvi a história de um homem que viajou com amigos e eles conheceram um morador local que lhes deu lembranças. Mas sabiam eles que esses itens faziam parte de uma prática cerimonial de natureza maligna e ocultista. Quando o homem trouxe esses enfeites para sua casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele, sem saber, abriu uma porta espiritual para o diabo entrar direto em sua casa. Ele se sentiu oprimido e passou por todo tipo de coisas que não vinham do Senhor. Ele havia se tornado espiritualmente vulnerável devido à sua falta de conhecimento e vigilância. Mas com a ajuda do seu pai e pastor, eles descobriram a raiz do problema e agiram para queimar os itens. A moral da história é que precisamos estar atentos aos presentes que aceitamos e à fonte de onde eles vêm. Só porque alguém nos dá um presente não significa que temos que aceitá-lo se não parecer certo. Devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo e discernir a fonte do presente. Precisamos lembrar que temos o poder e a autoridade para dizer não a qualquer coisa que não esteja alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. Não tenha medo de se defender e mantenha-se protegido de futuras manipulações e toxicidade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, encorajo vocês a serem vigilantes e criteriosos em todos os aspectos da sua vida, especialmente quando se trata de aceitar presentes. Busque sempre a verdade e confie no Senhor para guiá-lo no caminho certo. Continue abençoando e seja uma bênção para os outros. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta mensagem que tenho para vocês é uma mensagem de cautela, de vigilância, de conscientização. Pare de aceitar todos os presentes das pessoas porque alguns deles são enviados pelo próprio diabo. O diabo pode usar objetos, lembranças ou até filmes de aparência inocente para ter acesso à sua casa, à sua vida e à sua família. Deixe-me compartilhar com você um testemunho poderoso. Um pastor e seu pai estavam em uma viagem missionária a um país estrangeiro. Eles receberam presentes dos moradores locais, incluindo alguns itens estranhos. Eles não se importaram com isso até que tentaram queimá-los. Esses itens não queimavam, não importando quanto combustível acrescentassem. Foi somente através do poder da oração, do sangue de Jesus e do falar da palavra de Deus que esses objetos foram destruídos.
Esta história ilustra a importância do conhecimento. A Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não devemos ignorar as táticas, os seus esquemas e os enganos do diabo. Devemos estar vigilantes como um soldado de guarda, atentos a qualquer sinal de perigo. Devemos também estar conscientes do poder de nossas casas. Como cristãos, o nosso lar deve ser um santuário, um lugar santo, onde o nome, a presença e a palavra de Deus estejam sempre presentes. Devemos gravar estes mandamentos em nossos corações e ensiná-los aos nossos filhos. Devemos falar sobre eles quando estamos em casa, quando caminhamos pela estrada, quando nos deitamos e quando nos levantamos. Devemos tomá-los como símbolos em nossas mãos e fixá-los em nossas mentes. Devemos escrevê-las nos batentes das portas de nossas casas e em nossos corações. Então, meu amigo e minha amiga, tome cuidado com o que você aceita dos outros. Esteja atento aos objetos, às lembranças e aos filmes que você leva para casa. Não se deixe enganar pelo disfarce do diabo. Em vez disso, vista toda a armadura de Deus e permaneça firme contra seus ataques. Você é filho de Deus e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora, não me interprete mal. Adoro receber presentes como qualquer pessoa, mas tive que aprender a me controlar. É uma sensação ótima saber que alguém pensou em você e quis mostrar o seu amor e apreço. No entanto, nem todos os presentes são criados iguais. Na verdade, alguns deles podem ter sido enviados pelo próprio diabo. As nossas casas devem ser um santuário, um lugar onde a palavra de Deus é elevada e vivida. Precisamos estar vigilantes sobre as coisas que permitimos entrar em nossas casas, incluindo os presentes que recebemos. Só porque alguém nos dá algo não significa que temos que aceitá-lo. Precisamos ter discernimento e nos perguntar: este presente vem de um sentimento de amor e bondade ou há algo mais por trás dele? Como cristãos, precisamos ser honestos conosco mesmos e avaliar o propósito de cada presente que escolhemos dar ou receber. Não podemos simplesmente aceitar cada presente que surge em nosso caminho sem considerar os motivos por trás dele. Precisamos estar cientes de que, às vezes, os cordões presos a um presente podem ser ainda mais caros do que o presente em si. É por isso que, assim como fechamos e trancamos as portas físicas de nossas casas, precisamos fazer a mesma coisa espiritualmente. Precisamos ser sóbrios, equilibrados e autodisciplinados. Precisamos estar sempre alertas e cautelosos porque o diabo está sempre procurando maneiras de nos enganar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos lembra que o nosso inimigo, o diabo, ronda como um leão que ruge, com muita fome, procurando alguém para devorar. Então, meu amigo e minha amiga, encorajo você a avaliar cada presente que receber. Não aceite isso cegamente. Olhe para dentro e analise de onde vem. Ele vem de um espaço de amor incondicional ou é uma forma manipuladora e pouco saudável de fazer as pazes? Lembre-se, nem todos os presentes são iguais e cabe a nós discernir quais são verdadeiramente de Deus e quais são enviados pelo inimigo. Lembremos que nosso lar deve ser um lugar de paz, serenidade e alegria. Vamos elevar a palavra de Deus em nossos lares e estar atentos aos dons que permitimos. E estejamos sempre em guarda contra as maquinações do diabo. Espero que esta mensagem tenha inspirado você a ter mais discernimento nos presentes que dá e recebe. É fácil se deixar levar pela emoção de receber presentes, mas precisamos ter cuidado com o que aceitamos. O diabo é astuto e usará todos os meios necessários para se firmar em nossas vidas. Ele sabe que se conseguir que aceitemos presentes que não são de Deus, então ele poderá usar esses presentes como uma forma de nos manipular e controlar. Pense nisso por um momento. Quando alguém lhe dá um presente, será que você automaticamente assume que é de Deus? Você reserva um tempo para orar e buscar a sabedoria de Deus antes de aceitar o presente? Ou você simplesmente aceita porque é um presente e não quer ofender quem o deu? É importante lembrar que nem todo presente vem de Deus. O diabo usará presentes como forma de obter acesso a nossas vidas e o usará para tentar nos enganar. Ele usará isso para tentar nos desviar e fazer com que comprometamos a nossa fé e para tentar enfraquecer a nossa determinação. Precisamos pedir sabedoria e orientação a Deus e estar dispostos a dizer não aos presentes que não vêm dele.
Precisamos lembrar que o diabo é um mentiroso e enganador e ele usará todos os meios necessários para ganhar uma posição segura em nossas vidas. Quando se trata de nossas famílias, precisamos estar especialmente vigilantes. O diabo sabe que se conseguir perturbar nossos familiares, poderá perturbar toda a nossa vida. Ele usará todos os meios necessários para dividir e conquistar as nossas famílias. Ele usará presentes como uma forma de tentar obter acesso a nossas casas e os usará para tentar nos manipular e controlar. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse comum ao homem. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além da sua capacidade, mas com a tentação ele também fornecerá o escape para que vocês possam suportá-la. Precisamos permanecer firmes contra as maquinações do diabo e estar dispostos a dizer não aos presentes que não vêm de Deus. Precisamos orar pelas nossas famílias e pedir a Deus que nos proteja dos ataques do diabo. Lembre-se de que nem todo presente vem de Deus. O diabo é astuto e usará os presentes como forma de tentar obter acesso às nossas vidas. Precisamos ter discernimento sobre o que aceitamos e estar dispostos a dizer não aos que não vêm de Deus. Vamos permanecer firmes contra os esquemas do diabo e manter as nossas famílias fortes e intactas. Nesta maravilhosa jornada da vida encontramos bênçãos em abundância, dádivas que Deus nos deu. Entenda que é essencial trilhar esse caminho com sabedoria, reconhecendo que nem todos os que parecem estar do nosso lado realmente pensam os nossos melhores interesses. Com o brilho da amizade nos olhos, alguns podem abrigar más intenções por trás dos seus sorrisos. Discernimento não é pessimismo, é uma salvaguarda. Reflita sobre o Salmo 23, versículo 5, onde ele resume lindamente: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esta é uma verdade divina que precisamos abraçar. Todos nós somos abençoados abundantemente, muitas vezes bem debaixo do nariz daqueles que se opõem a nós. É uma realidade dura, mas da qual não devemos fugir: a existência de adversários. Isso não é uma tentativa de incutir medo ou desconforto, mas um apelo à compreensão. Muitas vezes as pessoas sentem uma sensação de traição, com o coração pesado de decepção, e com sua dor atribuem erroneamente a culpa a Deus, sem perceber que a situação em que se encontram é uma criação delas mesmas. As Sagradas Escrituras repetidas vezes nos lembram da presença de adversários. Um versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 44, nos diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. As Escrituras não medem palavras. Elas apresentam uma imagem sincera do mundo em que vivemos, um mundo que inclui aliados e adversários. A ignorância não é uma bênção neste caso. É imperativo reconhecer a presença de inimigos em nossas vidas. A manifestação de um adversário pode variar. Alguns podem mostrar abertamente sua antipatia, enquanto outros podem esconder sua animosidade atrás de máscaras de amizade, prontos para atacar quando você menos esperar. Nosso Senhor Jesus, um homem perfeito e personificação da bondade, não estava isento de adversários. Apesar de suas ações, que sempre foram em benefício dos outros, ele enfrentou oposição. Então, quando você se sentir abençoado, se alegre silenciosamente e em seu coração agradeça a Deus. Mas esteja atento a quem você compartilha suas bênçãos. Mantenha seus triunfos e vitórias guardados, não por medo, mas por uma posição de sabedoria. Esta é a chave para caminhar no favor de Deus enquanto navegamos nas realidades do mundo. A existência de adversários não deve inspirar medo ou alterar o seu caminho. Em vez disso, deveria servir como um lembrete para caminhar com discernimento, continuando a espalhar o amor e orando por aqueles que talvez não desejem o melhor para você. Lembre-se de que uma bênção compartilhada com sabedoria é uma bênção preservada. Apesar do absoluto altruísmo e perfeição personificados no nosso Salvador Jesus Cristo, ele não estava isento de adversários. Foi essa perfeição que atraiu discórdia. E isso é um lembrete claro para cada um de nós. Se Jesus, em sua divindade impecável, encontrasse oposição,
O que nos faz acreditar que nós, em nossa humanidade imperfeita, estaríamos isentos disso? Em nossa jornada, inevitavelmente cruzaremos o caminho de antagonistas, alguns conhecidos e outros escondidos nas sombras. Essa é a intricada jornada da vida pela qual navegamos, pintada com tons de inveja, ciúmes e mal-entendidos. A humanidade, ao contrário da natureza direta dos nossos companheiros caninos, é um quebra-cabeça complexo de emoções e motivações. Enquanto um cão demonstra despretensiosamente amor ou desdém, um humano pode mascarar suas verdadeiras intenções, aguardando até que ataquem nossos mais vulneráveis. Nesse labirinto de emoções, as bênçãos dadas por Deus podem ser um farol de esperança, mas também pode se tornar uma faísca de amargura. Sua prosperidade pode inspirar alguns, enquanto alimenta o ressentimento em outros. Assim, torna-se essencial dar testemunho das bênçãos de Deus com medida de sabedoria e discrição. Compartilhar seu testemunho não deveria envolver a exposição de todos os detalhes intricados de suas bênçãos. Há sabedoria na contenção e, às vezes, quando Deus derrama sobre você a sua graça, é melhor permanecer em silêncio, expressando calmamente gratidão. Nosso mundo está impregnado de malevolência que excede a nossa imaginação. As histórias arrepiantes de engano e traição que se desenrolam todos os dias são testemunhos desta amarga realidade. Não podemos estender a nossa confiança literalmente. Ela é um bem precioso para ser compartilhado com aqueles que realmente merecem. À medida que atravessamos esta terra, se torna mais evidente que o mal espreita em cada canto. Nosso livro sagrado, a Bíblia, sublinha esta dura verdade. Ao viajar pela vida banhado pelas bênçãos de Deus, lembre-se de viver com humildade, sabedoria e discernimento. Suas vitórias podem inspirar muitos, mas também podem atrair inveja. Testifique a bondade de Deus, mas lembre-se de que nem todos têm o direito de conhecer a profundidade de suas bênçãos. Em um mundo onde o engano muitas vezes ofusca a verdade, às vezes é melhor valorizar as bênçãos de Deus em silêncio e lembrar que, quando Deus te abençoar, você deve manter a boca fechada. Nas crônicas sagradas da Bíblia, a vida de José oferece uma lição poderosa. Sua história serve como um farol brilhante, mas mostrando a importância da discrição quando recebemos as bênçãos de Deus. A compreensão e a sabedoria adquiridas em sua jornada de vida podem guiar a todos nós no caminho da benevolência divina. Os irmãos de José se tornaram alvos de inveja e amargura quando ele, em sua inocência, compartilhou seus sonhos proféticos. Seus corações, cheios de hostilidade, não conseguiram compreender o plano de Deus por trás da grandeza destinada a José. Com a providência divina, o que eles pretendiam como mal resultou em bem para José, o transformando em um líder influente. A questão permanece: com quem você compartilha suas bênçãos? Você está revelando suas vitórias para aqueles que irão menosprezar suas conquistas? Ou você está celebrando seus dons divinos com aqueles que guardam ressentimentos e ciúme? Lembre-se de que aqueles que são guiados por desejos terrenos muitas vezes plantam sementes de conflito, discórdia e amargura. Alinhar-se com essas pessoas e esperar que elas se alegrem com suas bênçãos pode ser um esforço fútil. As bênçãos de Deus são um legado sagrado e nem todos conseguem apreciá-las. Pessoas cheias de maldade poderão conspirar contra você, assim como os irmãos de José. Portanto, é fundamental discernir as intenções das pessoas ao seu redor. Elas estão cheias de inveja ou amargura? É crucial compreender se andam alinhadas com o Espírito de Deus ou são movidas por desejos terrenos. A carta de Paulo aos Gálatas descreve os frutos da carne e do Espírito. Ele adverte contra ceder os desejos terrenos como adultério, fornicação, impureza, idolatria, bruxaria, ódio, discórdia, ira, conflitos, sedições, heresias, inveja, assassinato, embriaguez e imoralidade. Aqueles que plantam tais sementes não podem participar do reino de Deus. Portanto, quando Deus derrama suas bênçãos sobre você, é prudente exercer sabedoria ao compartilhar essas boas novas. Nem todos ao seu redor desejam o seu bem. Embora seja uma alegria celebrar as bênçãos de Deus, lembre-se da história de José e escolha a discrição. É melhor deixar que a obra de Deus em sua vida seja revelada no tempo dele. O objetivo aqui não é causar medo, mas incutir sabedoria e compreensão.
As bênçãos de Deus em sua vida são testemunho do seu amor. Quando chegar a hora certa, eles falarão por si. Até lá, quando Deus te abençoar, mantenha a boca fechada. Lembre-se, é Deus quem te eleva e, quando Ele o faz, nenhuma força na terra poderá te derrubar. Sansão, o poderoso juiz do Antigo Testamento, foi vítima da sua própria abertura. Seu coração cheio de amor avassalador o conduziu por um caminho de cegueira. Sansão confiou a Dalila o segredo de Deus de sua força, sem discernir o perigo que espreita por trás de suas investigações. Desta história, observamos uma lição comovente. Assim como a energia divina concedida a Sansão foi sua queda quando revelada, nossas bênçãos também podem se tornar nossos desafios quando compartilhadas de maneira imprudente. Se Sansão tivesse segurado a língua, seu caminho poderia ter sido muito diferente. Ao revelar o segredo de Deus, ele criou sua própria queda catastrófica. Uma queda que transformou uma existência outrora gloriosa em um fim trágico. As perguntas persistentes de Dalila foram um claro sinal de alerta que Sansão, apaixonado pelo amor, decidiu ignorar. Ela o testou 3 vezes e em todas as vezes ele vacilou, mas persistiu em revelar a verdade. A sua incapacidade de reconhecer estes sinais custou a ele a vida e o destino. Considere os relacionamentos em sua própria vida. Talvez existam indivíduos que, embora envoltos em gestos amigáveis, tenham más intenções. Frequentemente há sinais que indicam seus verdadeiros motivos. Será que, assim como Sansão, você está deixando de lado esses sinais? Será que você está escolhendo compartilhar as bênçãos de Deus com essas pessoas, ignorando o potencial dano? Este é um cenário em que muitos de nós nos encontramos sem saber. Compartilhamos nossas bênçãos divinas com aqueles que secretamente nutrem animosidade. Mesmo quando a intervenção de Deus nos salvou das suas conspirações ocultas, persistimos em revelar os seus milagres nas nossas vidas. Sansão, apesar de ter recebido advertências claras, se entregou ao inimigo. Será que você está observando sinais em sua vida ou também ignorando as advertências divinas sobre aqueles que você considera amigos? Nossas vidas são sagradas, um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Como tal, é essencial ter discernimento sobre o que partilhamos e com quem. A história de Sansão serve como um lembrete crucial para não trocarmos as nossas bênçãos pela calamidade. Permita que sua vida reflita o poder transformador da salvação de Deus de maneira sutil, mas profunda. Nosso Salvador Jesus Cristo nunca sugeriu que ostentássemos nossas realizações terrenas, sejam elas os carros luxuosos que dirigimos ou as casas opulentas que possuímos. Tais jactâncias não têm peso no reino de Deus. O que realmente importa, o que ressoa com Deus, é compartilhar o testemunho da jornada da desolação espiritual para uma vida abundante em Cristo. O Evangelho é um farol de esperança para a humanidade. Compartilhe essa esperança. Compartilhe a promessa de salvação. Pare com a conversa frívola. Pare com o hábito fútil de discutir os assuntos dos outros. Há profunda sabedoria em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Você não é obrigado a fazer companhia a quem não compartilha sua fé. Procure a companhia daqueles cujos corações vibram em harmonia com o amor de Deus. Há uma beleza inexprimível em estar na presença daqueles que transbordam do Espírito Santo. Esses indivíduos reacenderão sua chama espiritual quando ela estiver fraca. Eles compartilham a alegria de sua bênção, não por inveja ou orgulho, mas para louvar a Deus por sua benevolência. São eles que oram fervorosamente pelo favor de Deus sobre você, antecipando sua alegria compartilhada. Estas são as pessoas com quem você deve buscar comunhão. Não deixe que as emoções passageiras ditem sua escolha de amigos. Não julgue um livro pela capa. Confie na sabedoria divina de Deus para revelar a verdadeira natureza das pessoas. Deixe sua fé no Senhor te guiar em direção à companhia certa. E quando Deus derramar suas bênçãos sobre você, lembre-se, não é uma oportunidade para se exibir, mas uma oportunidade para se humilhar diante da magnanimidade de Deus.
Nossas bênçãos são pérolas preciosas, que é melhor mantê-las protegidas daqueles que podem não valorizá-las, ou pior, difamá-las. Como sementes plantadas em solo fértil, deixe as bênçãos de Deus brotarem dentro de você, se manifestando sutilmente em seu crescimento e contentamento. Como você sabe quando está na presença do mal? Quero dizer, não é como um filme de terror onde o diabo aparece e a sala começa a ficar gelada e fria. Não, é mais sutil do que isso. Você pode sentir uma inquietação dentro de si, um forte impulso do Espírito Santo que diz que você está no lugar errado. E isso é um sinal que nunca deve ser ignorado. Mas e quando o mal é mais sutil, como se estivesse dentro de uma pessoa? Bem, você está ouvindo a mensagem certa, porque vamos te contar tudo sobre isso. Em primeiro lugar, temos as pessoas que abraçam e adoram viver em seus pecados. Agora, vamos esclarecer uma coisa. Todos nós pecamos, cada um de nós. Mas há uma diferença entre alguém que reconhece seu pecado e está trabalhando ativamente para mudar e alguém que simplesmente gosta disso. Essas são as pessoas que não apenas se entregam a atitudes pecaminosas, mas também encorajam outras a se juntarem a elas. A Bíblia nos diz para evitar essas pessoas a todo custo. Agora, antes que você comece a pensar que estamos julgando, vamos dar uma olhada no que a Bíblia tem a dizer sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, nos diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. E se isso não estiver claro o suficiente para você, deixe-me detalhar. A Bíblia está nos dizendo para ficarmos longe daqueles que se entregam ao pecado, daqueles que fazem disso um estilo de vida. Não se trata de julgá-los ou ser melhor que eles, mas de nos protegermos da tentação que eles possam tentar nos oferecer. Olha, eu entendo. Todos nós queremos ser amados e aceitos, e às vezes pensamos que sair com essas pessoas nos fará sentir aceitos. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga. Isso é uma armadilha. Essas pessoas não se importam com você ou com o seu bem-estar. Elas se preocupam consigo mesmas e com seus próprios desejos egoístas. Portanto, não caia nas mentiras delas. Mantenha-se forte, mantenha-se fiel a si mesmo e à sua fé, porque no final das contas, você é o único responsável por sua própria felicidade e sua própria salvação. Em seguida, todos nós temos aquelas pessoas em nossas vidas que nos fazem sentir como se estivéssemos pisando em ovos. Elas constantemente nos culpam por tudo que dá errado, mesmo que não seja nossa culpa. Se você se identifica com isso, ouça, porque esse tipo de pessoa está tentando prejudicá-lo e você precisa evitá-las a todo custo. Você pode não perceber, mas essas pessoas são extremamente manipuladoras, usam táticas como medo, ansiedade, culpa e vergonha para controlar você. Elas não se importam com o que é melhor para você, estão apenas cuidando de seus próprios interesses. E se elas estão te tratando assim agora, só vai piorar no futuro. Se você está assumindo a responsabilidade por coisas que sabe que não são sua culpa, é um grande sinal de alerta. Você não está em um relacionamento saudável e é hora de parar e avaliar o que está acontecendo. Não deixe essa pessoa fazer você se sentir como se estivesse sempre errado, porque honestamente, isso é quase uma porta de entrada para o pecado. E aqui está a questão. Você nunca deveria ter que mudar quem você é por outra pessoa. Se você não consegue relaxar e ser você mesmo perto dessa pessoa, isso é um grande problema. Você merece estar com alguém que te aceite por quem você é, com falhas e tudo. Você não deveria ter que andar na ponta dos pés ao redor delas ou pisar em ovos apenas para evitar conflitos. Portanto, se você está em um relacionamento com alguém que faz você se sentir sempre culpado, é hora de cortar os laços. Pode ser difícil, mas a longo prazo é a melhor coisa para você. Não deixe que o comportamento tóxico de outra pessoa te derrube. Você merece estar com alguém que te trate com respeito, amor e bondade. Lembre-se, você é um filho e uma filha de Deus e merece estar com alguém que reconheça o seu valor. Depois temos também aqueles que te derrubam em vez de te elevar, os que são sempre negativos e parecem sempre ter um plano por detrás. Aqueles com esse espírito estão tentando prejudicá-lo e é importante evitá-los também. Agora, você deve estar se perguntando: quem são essas pessoas tóxicas?
Bem, de acordo com Provérbios capítulo 24, versículos 1 e 2, elas são más. Sim, eu disse más. Mas não se preocupe, não estamos aqui para começar uma caça às bruxas. O mal neste contexto se refere ao pecado e, se formos honestos, todos sabemos como isso se parece. É a pessoa que está sempre falando dos outros, sempre tentando derrubá-las para se sentir melhor consigo mesma. É a pessoa que está sempre se vangloriando de seus bens materiais e julgando os que não têm tanto. É aquela que é sempre negativa, trazendo drama e tentando criar problemas. Agora, eu sei o que você está pensando. Nem sempre é fácil identificar essas pessoas, principalmente quando estão usando uma máscara de amizade. Por isso é importante estar atento, ouvir sua intuição e ter cuidado com essas pessoas. Como filhos de Deus, sabemos que as más companhias arruinam a boa moral. É por isso que é importante tomar todas as medidas para não se expor a pessoas que podem atrapalhar sua caminhada com Deus. Mas sejamos sinceros, evitar pessoas tóxicas é mais fácil falar do que fazer. Às vezes, nos pegamos querendo nos encaixar ou desejando a companhia de certas pessoas, mesmo que não sejam boas para nós. É tentador querer fazer parte disso, mas como diz a Bíblia, não devemos desejar estar com elas. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos determinar dentro de nós que iremos evitar pessoas tóxicas e nos cercar daquelas que trazem o bem para nós. Vamos nos cercar de pessoas que nos incentivam a sermos melhores, que nos elevam e que nos encham de coragem, porque no final das contas a vida é muito curta para passá-la com pessoas que não nos valorizam ou não nos respeitam. Em seguida, temos aqueles com espírito religioso. Agora eu sei o que você está pensando, mas espera. Não devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Sim, você está certo, mas alguns vizinhos são mais amados à distância. Deixe-me explicar. Esses com espírito religioso são aqueles que estão tão focados nas regras e regulamentos de sua fé que se esquecem da coisa mais importante, ter um relacionamento genuíno com Deus. Substituem sua fé por suas obras, e é aí que habita o problema. Esses religiosos podem ser um perigo para a nossa fé, porque estão tão preocupados com o sistema e como as coisas devem ser feitas que se esquecem do principal. Veja, um religioso endurece o coração das pessoas contra Deus, e não queremos conviver com isso. A Bíblia até nos adverte sobre esses tipos de pessoas em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5, onde diz que nos últimos dias os homens serão traiçoeiros, imprudentes, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Mas antes de afastá-los e condená-los, lembre-se de que somos chamados a amar o próximo. Ainda podemos amá-los à distância, intercedendo por eles em oração, indo diante do Senhor para que sejam libertados desse espírito religioso. Um verdadeiro cristão não irá condenar as pessoas, porque ele sabe que recebeu a misericórdia do Senhor e, portanto, deve estender essa mesma misericórdia aos outros. Os religiosos são um grande desafio, pois se comportam como um verdadeiro cristão, porém não são. Mantenha os olhos abertos e fique sempre alerta, porque eles podem ser difíceis de detectar. Mas com o discernimento dado pelo Espírito Santo e muita oração, você conseguirá identificar e assim evitá-los. Moisés é uma figura-chave no Antigo Testamento, escolhido por Deus para conduzir os israelitas da escravidão no Egito à liberdade na Terra Prometida. Ele também é conhecido como o mediador da antiga aliança e é frequentemente referido como o promulgador da lei. Moisés desempenhou um papel crucial na formação dos livros fundamentais da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. Sua liderança e importância no plano de Deus para a redenção fazem dele uma figura importante na história bíblica. E por isso, no nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o que aconteceu quando Moisés faleceu. Por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés depois que ele morreu? O que causou isso e o que podemos aprender com essa história como crentes? Vamos mergulhar e descobrir juntos. Judas capítulo 1, versículo 9 diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda.
A Bíblia sugere que Satanás queria tanto o corpo de Moisés que até lutou contra o anjo de Deus, Miguel. Embora Judas não estivesse falando especificamente sobre o corpo de Moisés, a revelação nas Escrituras é algo que vale a pena examinar. Por que você acha que Satanás estava tão determinado a obter o corpo de Moisés? Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos dar uma olhada mais de perto em Moisés. Quem era ele? Como chegou onde chegou? Como foi escolhido e o que o fez se destacar entre os israelitas? A história de Moisés começa em Êxodo capítulo 2. É interessante que o nome de Moisés seja mencionado mais de 800 vezes na Bíblia. A tradição judaica ainda afirma que ele foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, e a própria Bíblia dá boas razões para esta crença. Esses primeiros 5 livros são frequentemente chamados de Livro da Lei de Moisés, e as leis dadas no Sinai foram transmitidas por meio de Moisés, tornando-o o representante da lei de Deus em toda a Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 5 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetuou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as 2 donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Nesta época do nascimento de Moisés, Faraó, o rei do Egito, emitiu um decreto para matar todos os meninos hebreus recém-nascidos e poupar as meninas. Seu objetivo era diminuir as chances de uma revolta entre os israelitas. Mas a mãe de Moisés deu um passo ousado para salvar o filho, colocando-o num cesto no rio Nilo. Felizmente, a filha de Faraó encontrou o cesto e decidiu criar Moisés como se fosse seu filho no palácio, tornando-se príncipe do Egito. Mas à medida que Moisés crescia, ele não podia ignorar o sofrimento do seu povo, os israelitas. Certa vez, ao ver um egípcio maltratando um escravo hebreu, ele interveio e acabou matando o egípcio. Mais tarde, ele tentou acabar com uma briga entre 2 hebreus, mas não saiu como planejado. Ele acabou fugindo para a terra de Midian quando descobriu que o faraó e todos os demais ficaram sabendo de seu crime. Em Midian, ele conheceu e se casou com Zípora, filha de um sacerdote midianita. A vida de Moisés se desenrolou em 3 capítulos distintos de 40 anos. Primeiro, ele viveu como parte da família real do faraó no Egito. Então, ele passou os próximos 40 anos no exílio depois de ser forçado a fugir. Finalmente, ele retornou ao Egito e dedicou mais 40 anos para libertar a nação de Israel da escravidão. Essencialmente, Moisés foi um príncipe durante 40 anos, um pastor exilado durante 40 anos e depois líder de uma nação de escravos libertos por mais 40 anos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, nos diz: Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Como Moisés conseguiu viver 120 anos e ainda ter força e vitalidade? Parece que Moisés foi fortalecido sobrenaturalmente e protegido dos efeitos do envelhecimento. Quando ele morreu, não foi por velhice, mas porque Deus havia cumprido seu plano para Moisés. Deus usou Moisés para tirar os israelitas da escravidão, registrar sua lei e guiar o povo até as fronteiras da terra prometida. Lemos em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 8. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe.
Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Devido à desobediência de Moisés a Deus em Números capítulo 20, versículos de 1 a 12, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então, quando os israelitas estavam prontos para entrar e reivindicar a terra, Moisés subiu o Monte Nebo e teve um vislumbre da terra de um ponto de vista panorâmico, e então Deus o levou. Pouco antes de nos aprofundarmos nas razões pelas quais Satanás lutou pelo corpo deste grande profeta, é importante notar que a Bíblia não nos fornece explicitamente essas razões. No entanto, podemos inferir certos fatos. Por exemplo, a Bíblia não menciona especificamente que fumar é pecado, mas entendemos a sua posição sobre qualquer coisa que faça mal à nossa saúde, e por isso podemos concluir que Deus é contra o fumo. Agora, vamos ver algumas possíveis razões. A primeira razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido para promover a idolatria. A princípio, isso pode não parecer grande coisa, até que você perceba até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para homenagear aqueles que consideram heróis ou líderes religiosos. Deus enterrou Moisés possivelmente através do arcanjo Miguel, como mencionado em Judas capítulo 9. A inclinação natural da humanidade é glorificar e divinizar os seus grandes líderes e antepassados e transformar os seus cemitérios em santuários. Isso poderia explicar por que Deus não revelou o local de sepultamento de Moisés. Consideremos as diversas religiões que começaram porque as pessoas conhecem o local do sepultamento do fundador de um movimento. É possível que Deus tenha previsto que os filhos de Israel idolatrariam Moisés, considerando as coisas incríveis que Deus fez através dele. Veja o que a Bíblia diz sobre Moisés no Salmo 103, versículo 7. Ele revelou os seus caminhos a Moisés, os seus defeitos ao povo de Israel. Moisés os conduziu do Egito à terra prometida. Transmitiu a voz de Deus com precisão e os guiou em cada passo. Esta poderia ser uma das razões pelas quais Satanás lutou para saber o seu local de sepultamento. Se Satanás lutasse por seu corpo e de alguma forma soubesse onde ele foi enterrado, poderíamos ter hoje um movimento muito poderoso na forma de uma religião. Esta poderia ter sido uma das maiores formas de adoração de ídolos na história da humanidade, dada a importância de Moisés. A segunda razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido por causa do pecado. Embora Deus tenha feito muitas coisas notáveis através de Moisés, Moisés ainda era um homem com deficiências. Isto é crucial porque a Bíblia nos diz que Satanás é o acusador. Lembre-se que Moisés desobedeceu a Deus em Números capítulo 20, versículos de 7 a 12. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Aqui Moisés, no momento de orgulho e raiva, desobedeceu a Deus e pecou. Até os maiores líderes e santos pecam. O pecado deve ser vencido e subjugado, ou pode irromper e causar grandes danos. Visto que Satanás é o acusador, talvez ele tenha lutado pelo corpo de Moisés porque tinha bases legais para acusar Moisés diante da presença do Pai. Se Satanás veio acusar Jó e Josué, o sumo sacerdote, ele poderia vir através de Moisés por causa deste pecado de desobediência. Meus queridos amigos, o pecado é poderoso e as suas consequências podem ser devastadoras. Embora este grande líder tivesse realizado tanto através de Deus, ele ainda era dominado pela raiva e pelo orgulho. Devemos prestar atenção mesmo quando Deus começa a nos usar para fazer grandes coisas,
para que pequenos pecados não venham atrás de nós e deem motivos para acusações a Satanás. Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 25 diz: apanhem-nos as raposas, as raposinhas que arruinam as vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Como crentes, devemos nos proteger contra qualquer coisa que possa estragar a nossa vida em Cristo e a nossa comunhão com Ele, seja através de pecados de comissão ou de omissão. Podem ser considerados pecados pequenos, mas será que podemos realmente chamá-los de pequenos quando as suas consequências podem ser tão prejudiciais? Às vezes, essas raposas são compromissos escondidos no fundo de nossos corações. São as áreas da nossa vida onde não permitimos que a vitória de Cristo brilhe. Estas raposas impedem que o fruto do Espírito cresça dentro de nós. Por último, é interessante notar que, embora Moisés nunca tenha colocado os pés na terra prometida durante a sua vida, ele teve a oportunidade de entrar nela após a sua morte. No Monte da Transfiguração, onde Jesus deu aos seus discípulos um vislumbre de sua plena glória, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, estavam presentes. Moisés está agora experimentando o verdadeiro descanso sabático em Cristo, um descanso que todos os cristãos um dia compartilharão. Além disso, Judas 9 fornece um exemplo poderoso de como os cristãos devem tratar Satanás e os demônios. O relato de Miguel recusando-se a pronunciar uma maldição sobre Satanás serve como uma lição para os crentes sobre como se envolver com as forças demoníacas. Em vez de abordá-los diretamente, os crentes devem procurar a intervenção e o poder do Senhor Jesus contra eles. Se um ser poderoso como Miguel cedeu ao Senhor ao lidar com Satanás, quem somos nós para tentar reprovar Satanás e seus demônios através de palavras depreciativas? Em vez disso, Miguel disse: o Senhor te repreenda. Ele foi cuidadoso na sua linguagem ao falar com Satanás, deixando o julgamento e a condenação nas mãos de Deus, como nós também deveríamos fazer. A tentativa de Satanás de possuir o corpo de Moisés é uma demonstração clara de sua rebelião contínua contra Deus e sua ordem divina. Sempre que pode, Satanás procura opor-se a Deus, e não o faz sozinho. Ele procura pessoas que se juntem a ele em sua rebelião. Assim como ele enganou um terço dos anjos do céu, ele continua a enganar muitas pessoas na terra para que se rebelem contra Deus. Devemos ser cautelosos para não cair em seu engano e em seus planos para nos atrair à rebelião. A Bíblia nos diz para não endurecermos nossos corações quando ouvimos a voz de Deus. E eu encorajo você, querido crente em Cristo Jesus, que quando você ouvir a voz de Satanás, endureça seu coração contra seus caminhos enganosos. Permaneça firme contra ele, assim como a Bíblia nos encoraja, e repreenda-o em nome de Jesus.